Eu dedico esse episódio para minha amiga Maria de Lourdes Barvinski, de Itajaí. Ele está saindo por sugestão dela, que queria saber algumas coisas sobre o surgimento da escrita. E então eu pesquisei um pouco. A gente já vai acumulando conhecimento no decorrer da vida, né? E é muito interessante como é que isso aconteceu. Nós seres humanos, né, já estávamos sobre o planeta como bípedes há muito tempo, tipo 4 milhões de anos, e tínhamos feito desenhos em paredes de cavernas, em costões, em pedras. Eu digo esses desenhos aí porque deve ter havido muito mais que foram apagados pelos ventos, pelas chuvas. Esses mais protegidos existem até hoje, né? Até muito perto de onde eu moro, existe a Ilha do Campeche, com muitos desenhos lá, muito antigos. Mas assim, as pessoas desenhavam coisas como... Via um gato, desenhava um gato. Via uma árvore, desenhava uma árvore. Caçava uma coisa, desenhava aquela caça. Né? Era mais no sentido de pintura do que de pegar uma ideia abstrata e transformar num símbolo e transformar esse símbolo numa palavra e vamos dizer assim, uma outra pessoa em outro lugar poder olhar essa palavra escrita, marcada em algum lugar e entender a mensagem e poder reconhecer o pensamento, o recado, seja lá o que for que tivesse ali marcado. Mais ou menos, isso acontece aí mais ou menos entre aquele milênio entre 3.000 e 2.000 antes de Cristo, diversas escritas vão surgir no planeta. Vamos trabalhar mais assim com a região do Oriente Médio, do Norte da África, para ficar mais fácil de localizar, assim. Primeiro, a escrita que se imagina que aconteceu foi a dos Sumérios. Esse lugar seria onde hoje é o Oriente Médio e era um lugar que tinha provavelmente muita coisa tipo bambu, ou taquara, ou madeirinha fina, assim, porque os sumérios se acostumaram a fazer estiletes com essas madeirinhas, pegar uma argila e aplicar, né, assim, símbolos feitos com uma madeirinha, que é o que a gente chama de escrita cuneiforme. Se imagina que foi alguma coisa mais ou menos assim. Alguém ia levar uma boiada para outro lugar, que teria lá, vamos dizer, 19 cabeças de gado. O de lá tinha que saber quanto é que tinha que receber. Pode ser que quem levasse a boiada levasse, pelo caminho, tirasse umas 2 cabeças de gado para si próprio, né? Então, era feito um documento num pedaço de argila, né? Temos bastante exemplos de coisas que sobreviveram daquela época. E escrevia isso, assim, provavelmente fazia um sinal cuneiforme de 19 cabeças, 19 sinaizinhos, e quem recebia olhava e dizia, essa vaca aqui é esse sinal, essa aqui é esse sinal, até fechar a conta. Mais ou menos por aí, assim, que deve ter acontecido. A gente não sabe exatamente como é que foi, né? E daí passaram para outras representações de sons, de palavras, de coisas assim. Por exemplo, sinal de uma boca poderia estar associado a um outro sinalzinho um pouco diferente, queria dizer comer, coisas desse tipo, assim, né? Muito
muito principiantes assim na coisa de transformar ideias em textos que pudessem ser transmitidos adiante, né? Vou deixar para vocês aqui um bilhetinho que está na abertura desse episódio, que vai estar aqui também, que é parece assim uma bolinha de argila com os sinaizinhos escritos. Ali está escrito assim: da sua fervorosa esposa que teve um bebê, né? Uma coisa que sobreviveu aos tempos que lá naquele período alguém mandou contar para o marido que teve um bebê, né? E assim a gente vai achando coisas as mais diversas sobre as atividades humanas, né? Mas não muito longe dali, no norte da África, outro país, outro povo começa a fazer representações do que falava também, né? Por sinaizinhos, que são os egípcios. A maioria de nós já viu em algum livro, na internet, em algum lugar, desenhos da escrita egípcia, né? Vou deixar algumas fotos aqui também. E isso foi se transformando, ficando porque primeiro as coisas egípcias eram marcadas em pedra, cortadas, os sinais em pedras, né? Depois, como aquela região é muito cheia de águas do rio Nilo, com a planta chamada papiro. O papiro era era colhido, aberto, cortado bem fininho, parecia um papel. E aí, ao invés de ser marcado na pedra, se marcava com um pincelzinho, se foi adaptando conforme as necessidades, as potencialidades de cada região também, né? E também vou deixar uma foto aqui. E tem uma foto também que eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada, do Código de Hammurabi, que é um famoso código de leis, a constituição daquele país onde vivia Hammurabi, né? Também ali na região do Oriente Médio, onde, entre outras coisas, disse que se um homem acusar outro de ter cometido um assassinato, sendo que não é verdade, o acusador será morto. Coisa dá para pegar e ler o que está escrito, saber como se pensava naquele tempo. E eu fiquei pensando, quando eu li isso, se fosse hoje, né, em época de terra plana, e alguém dissesse que os banheiros das escolas teriam que ser todos unissex, é uma bobagem que volta e meia rola, assim, com a história da mamadeira que rodou aí um pouco mais para trás, que é uma mamadeira erótica, né, para criancinhas, e aí fosse descoberto que não era verdade, como aconteceu agora, o que será que aconteceria com esses criadores dessas mentiras, né? O ser humano continua muito parecido com o que ele foi um dia, né? E então, além é muita coisa para a gente pensar para caber nesse pequeno espaço aqui. Então eu vou fazer assim. Eu achei um pedacinho de um livro aqui que é muito bacana e que eu vou ler para vocês. Vocês vão ficar com as imagens e aquele pedacinho. E se quiserem maiores detalhes, mais coisas sobre esse assunto, deixa um recadinho aqui embaixo, né, onde se pode se fazer observações, que eu volto ao assunto. Tem muito material sobre isso. Vou ler agora um pedacinho de um livro aqui. Vocês me dão licença de mudar o foco aqui. A maior parte das primeiras placas sumérias, aquelas de argila, né, registra informações práticas como, por exemplo,
listas de produtos agrícolas, etc. Com o tempo, entretanto, os indivíduos alfabetizados começaram a se comunicar de maneira mais íntima, escrevendo nas placas ternas mensagens como a da mulher que avisa o marido que teve um bebê, né? Tarefas mais importantes ocupam outros escribas, decretos de reis, códigos de leis, obras de literatura, etc. Mesmo a mais mundana dessas aplicações da escrita, contudo, é testemunha que um enorme salto imaginativo. Os seres humanos haviam encontrado o meio de tornar permanente seu pensamento perecível, de transportá-lo através do espaço a locais distantes, através do tempo a todas as gerações vindouras. Nos séculos seguintes, muitas culturas desenvolveram seus próprios sistemas de escrita, mas a próxima revolução nas comunicações entre os homens, a invenção da tipografia, somente ocorreria quase 5.000 anos depois. Então, entre esse pessoal que estava fazendo pequenas coisas, né, pequenos sinais que podiam ser entendidos adiante, até surgir a tipografia com Gutenberg, né, 1400 e pouco, se passam 5.000 anos. Então, aquelas primeiras manifestações de transmissão de pensamento entre pessoas, e algumas que permanecem até hoje, que a gente pode conhecer o pensamento daquela gente antiga, essas que eu estou deixando os desenhos aqui. Espero que você tenha perguntas a fazer, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe e vamos falando.